Então, Pati, para ti eu pergunto, em que momento que tu entendeu que precisava desapegar dos teus desejos de trabalhar e, como eu disse, né, adiar o desejo da própria formação para cuidar das tuas filhas em casa? Então, a maternidade, ela começa pela nossa mãe. E fazendo uma reflexão sobre a maternidade, eu lembro que desde pequena, adolescente, pré-adolescente, eu sempre falava para minha mãe: mãe, eu tenho medo de te perder, eu tenho medo assim, e o dia que tu morrer. E a minha mãe sempre falava: não, fica bem tranquila, isso não pode pesar o teu coração, porque Deus vai te dar uma família, e quando tu tiver a tua família, tu vai ser muito preenchida. Eu creio, na época eu não entendia, eu creio que todas nós temos um propósito. E o propósito que já estava no meu coração, creio que desde o ventre da minha mãe, era ser mãe, era ser do lar, era cuidar da família. Eu amo a minha maternidade, eu amo a minha família. E é um tempo desafiador, né? No século que nós vivemos hoje, quanto mais mulheres, né, estão fora de casa, é um tempo desafiador. Mas a minha mãe recebeu o diagnóstico de câncer no mês de... Agora não vou me recordar o mês, mas assim, a minha mãe recebeu o diagnóstico de câncer num mês, e no outro mês eu descobri que eu estava grávida, minha primeira gestação. E naquele momento assim eu entendi: agora, né, Deus vai trabalhar, né, Deus vai me forjar, vai me fazer crescer. E quando eu segurei a Laura no colo, foi algo assim: agora tu precisa guiar, tu precisa conduzir. E nós fomos embora de Santa Maria, né? Tive que deixar minha mãe fazendo tratamento do câncer aqui em Santa Maria, e fomos embora para Caxias do Sul. E foi um tempo assim desafiador, né? Eu me vi mãe, me vi assim com 24 anos numa cidade estranha, sem rede de apoio nenhuma. Mas assim, a minha filha foi o que me deu força, assim. E quando a Laura tinha 6 meses de idade, eu conheci o Senhor Jesus, né? Então assim, foi uma virada de chave na minha vida. E assim, eu creio que Deus, assim, Ele foi trabalhando. Nós passamos por vários desafios, eu e a Laura, nós crescemos, né, muito. E assim, eu faria tudo novamente. Quando eu engravidei da Isabela, a minha mãe faleceu em agosto. Em setembro eu descobri que eu estava grávida. A minha mãe faleceu em agosto, em dezembro eu descobri que eu estava grávida. Então assim, o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. E tudo já está escrito, a história já está escrita, né? Ele tem todos os nossos dias nas suas mãos. Então assim, foi um tempo de perseverança, foi um tempo assim onde eu cresci e assim vi Deus nos pequenos detalhes da minha vida. Desde quando eu dizia: olha, mãe, eu tenho medo de te perder, até nisso Deus assim me cuidou nos mínimos detalhes. E assim, o propósito é a família. Hoje eu tenho assim a maior alegria, né, de estar assim orientando, né, conduzindo hoje a minha filha, que já é mãe, né, e sendo apoio e sendo abraçando quando necessita, chorando quando necessita, né? Então assim, Deus, Ele me acompanhou em todos esses anos, e assim é algo assim precioso, valeu a pena. Né? Hoje eu tenho a oportunidade, estou fazendo uma faculdade, mas eu abriria a mão novamente, porque a minha família é o meu tesouro mais precioso. Amém. E tu poderia comentar um pouquinho sobre
a experiência que tu teve do retorno para casa, quando o Senhor te disse para te retornar para casa, que tu saiu para trabalhar? Bom, então assim, nós precisamos, como a Dulce falou, nós precisamos ouvir a Deus. Quando nós estamos em casa, muitas pessoas nos criticam, principalmente quando nós estamos em alguma fase não muito boa financeiramente. Aí nós somos mais cobradas. E eu sabia que eu tinha uma responsabilidade, que era as meninas. E quando a Isabela estava com 9 anos, eu falei para o meu esposo, eu acho que agora é um momento de eu sair para trabalhar. A gente estava passando por um período bem crítico financeiramente. E eu recebi uma proposta assim que bateu na minha porta. E eu pedi para ele, o que tu acha? Vamos orar, tu me abençoa, como é que a gente vai se organizar? A gente conversou muito até que eu tomasse essa decisão. E saí, daí a Isabela também concordou. Saí, mas foi assim, eu nunca estive com o coração em paz. Nunca estive com o coração em paz. E assim o trabalho, ele começou a tomar assim muito do meu tempo. E passaram-se alguns meses, eu fiquei mais de 1 ano na empresa. E um dia num seminário que tinha aqui na igreja, um seminário do louvor, nós participamos, nós 3. E quando eu entrei na porta, o Espírito Santo falou comigo, como se tivesse uma pessoa na minha frente. Ele me disse assim, é hora de retornar para a arca. E daí eu ouvi aquilo e achei assim, não é para mim. E quando eu sentei, que fizeram a primeira oração, o Espírito Santo continuou me falando que eu precisava consertar algo em casa. E foi um tempo assim onde Deus preparou para mim ouvi-lo. E eu comecei a perceber o quanto a Isabela estava introspectiva. A Isabela ela era a menina do quarto. Eu não via mais ela. A gente só, bem dizer assim, só era bom dia, boa noite, porque a correria era muito grande. De certa forma, eu perdi o acesso do coração dela. E quando eu me dei por conta, me deu um desespero assim tão grande. Porque às vezes a gente escolhe comprar uma bolsa, escolhe comprar uma boa roupa, um bom calçado. A gente escolhe muitas vezes, tá com o cabelo em dia, as unhas em dia. Mas eu tinha uma pré-adolescente doente em casa, doente emocionalmente. Que até para compensar um pouco, que foi bem no início da pandemia, eu arrumei uma cachorrinha para ela. E ela nos trocou pela cachorrinha. E tudo isso, no dia do seminário, era como se estivesse passando um filme. E aquilo me doeu tanto, e eu senti um temor muito grande. E quando nós retornamos para casa, eu falei para o meu esposo, eu vou pedir demissão. Eu não posso mais esperar, é urgente. E o Senhor, Ele tem pressa. E daí ele falou, eu concordo. Ele disse, eu acho que tem coisas que é bom a mulher experimentar, e eu queria que a decisão viesse de ti. Então eu pedi demissão, e eu lembro da nossa primeira conversa, eu sentei com ela, porque até o primeiro ciclo, que é tão importante para a menina, a mãe estar junto, ela estava sozinha em casa. E eu lembro que eu sentei na frente dela e eu falei, filha, a mãe quer te pedir perdão. A mãe quer pedir perdão por esse tempo de ausência. A mãe quer te pedir perdão, assim, por muitas coisas que passaram e a mãe não percebeu. E ali, assim, eu fui falando.
E ela assim deu uma respirada bem fundo e ela falou assim: mãe, eu queria tanto te dizer que eu não queria roupa, eu não queria todas as coisas que o dinheiro poderia comprar, e que muitas vezes eu sabia que tu me dava para amenizar um pouco, mas eu queria a tua presença. Mãe, tu me fez falta todo esse tempo que tu teve fora. E daí ela foi colocando todas as angústias dela. Então assim, nós nos pedimos perdão, eu abracei ela. E hoje, para a glória do Senhor, eu agradeço porque Ele me abriu os meus olhos. A minha filha assim, ó, ela é uma bênção, que nem no domingo ela não dorme até mais tarde, porque a alegria dela ela sentar na mesa para tomar o café com o pai e com a mãe, né? Uma menina que assim, ó, era introspectiva, né? Hoje aqui na igreja ela serve no Ministério Infantil, ela serve no Mercado Solidário, né? Tem 14 anos e glória a Deus, assim, hoje eu tenho acesso ao coração dela. Então assim, ó, ouvir a Deus, nós precisamos ouvir a Deus. Amém. E sobre esse resgate de um coração, né? Onde uma mãe volta para dentro de casa e encontra o coração do filho, né? Tão bagunçado às vezes, com tantas carências que a mãe nem sonha. Talvez você, mulher que está ouvindo aqui essa ministração, nesse formato de ministração, tu se identifica com isso porque talvez tu foi deixada um dia por uma mãe que precisou trabalhar, que precisou estudar, mas que te fez muita falta. E talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer assim: agora é a tua hora de voltar para dentro de casa, por causa daqueles que estão precisando tanto de ti, que não querem roupa, que não querem calçado, não querem essas coisas que o dinheiro pode comprar, mas que querem a tua companhia. Para quem não sabe, para quem nos visita, eu sou filha da Miriam, e nós experimentamos isso lá em casa também. E a mãe vai falar daqui um pouquinho, ela já vai falar, né, sobre o dia em que a mãe retornou para dentro de casa. E eu acho que ela não vai falar isso, mas a mãe trabalhava num lugar onde ela ganhava muito bem, muito bem. Então não me faltava nada, eu tinha roupas, eu tinha calçados, não me faltava nada, mas a minha conversa era a mesma da Isa, eu queria a companhia da mãe. E a mãe foi convidada, né, entre tantos outros motivos, principalmente porque a mãe tem somente 2 filhos, que são o pastor Elcio e eu. E hoje nós temos uma vida totalmente dedicada, consagrada, entregue ao reino do Senhor. Nós trabalhamos na igreja, né? O pastor Elcio, esse é o emprego do pastor Elcio, posso assim dizer, né? E eu trabalho de forma voluntária, né? Mas a nossa vida quem nos conhece sabe que a nossa vida ela gira em torno do reino do Senhor. Então a mãe ela foi convidada nesse sentido de uma mãe que criou 2 filhos e que hoje tem os 2 filhos com o coração totalmente entregue. São filhos hoje ministeriais. Mas eu me lembro que quando eu era pequena eu tinha muitos sonhos. Um dia eu disse para a mãe que eu queria ser dentista e a mãe comprou a bronca. Então já estava imaginando o consultório, né, com os aparelhos, já estava até escutando o barulho da broca lá em casa, né? E daí passou um tempo, eu cresci um pouquinho mais, eu queria ser psicóloga. E a mãe, vamos lá, tu vai ter o teu consultório, né? Então os meus sonhos, eles eram muito fomentados pela mãe. E o pastor Elcio, ele era jogador de futebol. E a mãe era aquela que apoiava muito. O pastor Elcio chegava de viagem, a mãe era daquelas que só trocava a mala. Ela pegava a mala com a roupa suja, arrumava a mala com a roupa limpa, entregava para ele. Ele chegava em casa de viagem, lá tinha a torta fria, pastelzinho, tudo que ele queria, né? Ela queria receber muito bem ele para enviar ele com o coração bem abastecido de volta para os campos de futebol. Mas um dia a mãe teve que desapegar dos sonhos que ela mesma tinha para nós, porque ela tinha sonhos para nós. Ela tinha o sonho de ver o filho dela talvez na seleção. Ela tinha o sonho de ver a filha dela num bom consultório, né? Mas isso não aconteceu. Então eu te pergunto, mãe, em que momento que tu se desapegou
dos planos que tu tinha para os teus 2 filhos. Pode falar. Foi uma bela manhã. Está funcionando? Está funcionando. Foi numa bela manhã que eu fui fazer o meu devocional. Eu até me emociono, porque eu lembro bem daquela manhã. E a nossa casa, ela tem 3 andares. E eu subi as escadas e eu fui para o 3º andar. Eu e a Bíblia. A Bíblia é minha companheirinha. E lá eu comecei a orar. E naquilo, porque eu vou ser bem sincera para vocês, como eu era jogador de futebol, eu como mãe, eu tinha muito medo, assim, isso às vezes eu me preocupava, no sentido assim de que ele se apaixonasse por uma moça, uma menina, que não fosse cristã. E que essa fizesse com que ele se desviasse de sair dos caminhos do Senhor. E eu creio que foi Deus que falou comigo naquela manhã, porque eu senti assim um desejo muito grande, muito profundo dentro do meu coração, de fazer uma oração com uma entrega que não é qualquer mãe que consegue fazer essa oração. Eu deixei eles dobrados, eu lembro que eu chorava muito, pedindo para Deus cuidar, guardar, abençoar eles, o Elcio, a Letieri. Inclusive, eu saí desse emprego, conforme a Letieri falou, que eu ganhava muito bem. E eu tomei uma decisão quando veio a primeira menstruação da Letieri. Eu conversei com o Elvio e disse para o Elvio: eu acho que meu trabalho é até aqui. E daí, neste meu trabalho, eu era vendedora, mas eu vendia muito bem. Eu tirei, numa época, 1º lugar no Brasil em vendas. Eu vendia muito bem, porque eu sou uma pessoa assim, né, que sou muito comunicativa, eu gosto de conversar, e tenho essa alegria que todas vocês conhecem, né, graças a Deus. Chovia dinheiro lá em casa? Então, eu tomei essa decisão de parar de trabalhar, mas daí eu fiz assim, eu falei com Deus que se fosse da vontade de Deus de eu parar de trabalhar, que eu já volto aonde eu estava, no assunto da oração, eu pedi para Deus me mostrar por intermédio de vendas, e eu vendia muito. E naquela semana que eu falei com Deus, que eu mostrei tudo para Jesus, com um coração muito sincero perante Deus, naquela semana eu fiz 2 vendas. Foi uma grande surpresa. Para o que eu vendia, vender 2 vendas. Daí eu disse, não, mas quem sabe é nesta semana que aconteceu isso. Nunca aconteceu, mas quem sabe é nesta semana. Daí eu disse para Deus, se for da tua vontade de eu sair, que na próxima semana eu não venda nenhum carnê, né, daqueles que eu vendia. E na próxima semana eu não consegui vender nada. E ali foi para mim assim, foi uma prova de Deus para a minha vida, de que eu deveria parar por amor a Letieri. Porque o Elcio estava longe, mas eu tinha Letieri em casa. E daí eu parei de trabalhar. E como valeu a pena, né, Leti? Como valeu a pena. Porque a gente sempre foi muito amiga, muito companheira, muito de conversar. Então, naquela manhã eu fui fazer aquela oração. E eu senti no coração de fazer uma entrega total e completa da vida da Letieri e do Elcio para Deus. O Elcio tinha 19 anos e a Letieri tinha 12 anos de idade. E a partir daquele momento, eu fiz aquela oração em lágrimas para Deus, entregando eles para Deus. E eu disse para Deus, Deus, a partir de hoje, eu quero entregar eles 100% nas tuas mãos. 100%. Primeiro tu cuidar o Elcio e a Letieri. E depois eu e o Elvio. Nós queremos ficar em segundo plano, né? Tudo conforme a tua vontade. E uma das coisas que me surpreendeu muito, assim, porque Deus fala muito comigo na palavra. Eu não
não tenho assim, eu não tenho por hábito de abrir a palavra em tal versículo. Eu pego a Bíblia, eu oro e eu abro ela. E quando eu abro ela, aquilo que eu preciso, pro meu coração, que eu preciso ouvir de Deus, está ali, que às vezes eu me surpreendo com as respostas que Deus me deu, muitas vezes, naquela oração que eu fiz a Deus. E a minha querida e amada nora tinha me presenteado com uma Bíblia da mulher. E foi com aquela Bíblia que eu subi no terceiro andar. E depois que eu orei, eu fiquei mais de hora ali falando com Deus e orando e chorando, nos pés da cruz, na presença de Jesus. Quando eu peguei a Bíblia da mulher e abri, dizia assim: o valor da oração de uma mãe para Deus. E eu digo o valor da oração de uma mãe. Daí eu fui ler. Daí eu comecei a ler e Deus começou a falar comigo sobre aquela palavra. Só que foi muito interessante. Eu nunca mais consegui encontrar aquela página na mesma Bíblia. Eu nunca mais consegui. Então foi uma palavra que Deus me deu ali, de que Ele ia cuidar. E ali Ele dizia que verdadeiramente Ele estava tomando Elcio e a Letieri nas suas mãos para cuidar, para guardar, para abençoar. E eu disse: leva eles aonde Tu quiseres, Senhor. Quando surgiu a oportunidade que Deus deu para o Elcio ir para Jerusalém, para as montanhas do Nepal, ali eu digo: é Deus, eu não vou ter medo do avião, para onde ele vai, porque eu sei que o Senhor vai estar cuidando, porque eu pedi para o Senhor cuidar. A Letieri mudou completamente a partir daquele dia. Eu lembro que no inverno, muito frio, eu e Elvis subíamos para o segundo andar para dormir. E a Letieri ia para dentro do carro orar, ela só queria orar. Ela só queria jejuar, ela tirava o tempo dela, né, dos estudos dela, daquilo que tinha que fazer na casa, né, que eu determinava para ela fazer, mas ela só queria orar. E ali Deus falava muito com a Letieri nas madrugadas, enrolada num cobertor, no carro, na parte de trás do carro ali, sentada, orando e falando com Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, mulheres: entregue seus filhos para Deus cuidar, para Deus guardar, para Deus levar onde Ele quiser. O casamento dos meus filhos, a Alessandra faz 20 anos que é casada com Elcio. A Letieri, dia 30 agora, está fazendo 9 anos. Eu não tenho, eu digo para todas as minhas amigas com quem eu converso, eu não tenho nora e não tenho genro. Eu tenho filhos do meu coração. Porque a gente tem uma amizade assim, ó, maravilhosa, né, Alessandra? A Alessandra está aqui para dizer. Quando eles chegam lá em casa, a nega véia vai para a cozinha, faz a comida, elas me ajudam, a gente conversando. Tudo na bênção do Senhor. Então eu quero dizer isso para vocês. Entregue os filhos de vocês, mas entregue de coração. Para Deus cuidar, guardar, abençoar. Eu sou uma mãe muito feliz. Esse sorriso que vocês conhecem não é daqui para cá. Esse sorriso que eu tenho vem do coração. Eu sou apaixonada por Jesus e pelos meus filhos. E eles sabem, quando eu ligo para eles, quando a gente se fala, uma palavrinha que eu sempre digo: eu te amo. Eu te amo, e recebo da parte deles também. Então, assim, ó, o que eu mais amo na minha vida, primeiro é Deus, depois é a minha família. E eu e o meu marido somos muito felizes. Muito gratos, muito gratos. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus, eu agradeço todo dia. De repente vocês podem pensar assim: ah, mas o filho é pastor, a filha é uma pastora, nora, né? Porque todos trabalham. As minhas netas, as que estavam cantando aqui, a minha neta mais velha, todas, a pequenininha está aí, com 10 anos ela está ajudando lá nas alimentações lá. E
Quem é que faz isso por nós? Eu pude fazer, o Elvio pôde fazer? Não. De nós não temos nada, não somos nada. Mas nós servimos e temos fé num Deus grande, num Deus poderoso. E que essa alegria que eu tenho é a mesma alegria que Ele tem para todas vocês. Essa felicidade que eu tenho de amar meus filhos e de ver eles enganjados, com coração por alma, por pessoas, em ajudar as pessoas, é a coisa mais linda que eu vejo. É Deus, somente Deus. Mas Ele faz, e faz muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme está escrito na palavra de Deus, porque aqui no Salmos 37, no versículo 4 e 5, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Foi o que eu fiz. Mas eu tenho procurado agradar o coração de Deus todos os dias, amando a Deus e amando a todas as pessoas, e sempre procurando fazer um melhor, né? Para retribuir, vamos dizer assim, a Deus, assim, por tanta coisa que Ele tem feito e vai fazer pela minha família e pela família de todas vocês, em nome de Jesus. Amém. A mãe disse assim: Letieri, 1 minuto para mim é o suficiente. Bem ligeirinho, Letieri, assim, eu falo rapidinho. Pregou. Então, minhas irmãs, a gente, né, tenha paciência um pouquinho, escute o Senhor, enquanto o Senhor vai falando através da vida dessas mulheres aqui, dessas histórias, desses testemunhos. Não tenha pressa no chá, já já a gente vai para o chá, mas escute a voz do Senhor através da vida dessas mulheres. Então a mãe um dia fez uma oração e nos entregou completamente ao Senhor, e ela disse: Deus, faz o que tu quiser e leva para onde tu quiser. E ela sabia que Deus nos faria voar para lugares distantes, talvez. Mas nós temos aqui a Ede. E a Ede tem 2 filhos, o Abner e a Ede. E a Ede foi convidada porque, também entre outros motivos, porque o ninho da Ede é um ninho diferente. Todas essas mães têm um ninho para ficar vazio, mas o ninho da Ede é diferente. O Abner vai ter um voo que a Edna não vai ter, porque a Edna, ela é uma menina especial, e por isso que a Ede é aqui a mãe atípica. Eu vou pedir para ela dizer um pouquinho o que a Edna tem e por que o ninho dela não vai ficar vazio. E gostaria de te perguntar então, Ede, como que foi para ti receber o diagnóstico da tua filha e principalmente saber que todos os sonhos que tu planejou para ela estavam sendo frustrados ali, naquele momento? Boa noite a todas. Se caso eu chorar, vocês me desculpem. É que quando a gente retorna a essa pergunta, ela mexe um pouquinho. A Edna, para quem não sabe, ela tem 27 anos. Em outubro ela faz 28. E a gravidez da Edna foi uma gravidez, tanto da Edna como do Abner, foram planejados. Todos os meus 2 filhos foram planejados. Nós planejamos a Edna. Só que a gravidez dela toda foi bem tranquila. Tudo foi maravilhosamente bem. Só que Deus, Ele é maravilhoso. E Ele vai preparando o coração da gente, mesmo que a gente não entenda. Depois eu vou retornar para vocês saberem. A Edna nasceu de parto normal, um parto bem complicado, bem difícil. Demorou bastante para ela nascer, bastante mesmo. Quando ela nasceu, ela já nasceu bem roxinha. Eles, ao invés de colocarem ela
no meu colo, eles foram atender ela primeiro. E aí, depois o médico dela disse para mim, o pediatra disse assim: mas antes, quando eu estava ali na sala de parto, eu não ganhava ela. E a minha doutora disse para mim assim: agora tu tem que fazer força, porque a Edna não fez mais força para nascer. E eu me lembro que ela disse aonde ela está, ela não pode ficar muito tempo ali, que ela já estava no nascedor e ela não nascia. E eu me lembro que eu fechei os meus olhos e disse: Senhor, eu não aguento mais. Eu já estava mais de 1 hora fazendo força. Eu disse: Senhor, eu não aguento mais, eu preciso que tu me ajude. E eu fechei os meus olhos e eu comecei a orar e clamar. E eu só me lembro que a minha doutora disse assim: não precisa mais fazer força, a Edna já nasceu. Como a Edna não chorou na hora que eu ganhei ela, eles tiveram que forçar ela para ela não chorar um pouquinho. E só que o doutor atendeu e disse: não, tá tudo tranquilo com ela, tá tudo bem. Só que a Edna já tinha nascido bem roxinha. Só que eles disseram: não, é porque ela ficou muito tempo ali, ela forçou bastante. Só que o tempo foi passando, até os 6 meses, a Edna foi tudo normal, tudo. Ela fez tudo normal que uma criança até os 6 meses faz. Quando ela estava indo para os 7 meses, eu voltei a trabalhar, eu trabalhava fora. Só que eu era mãe de primeira viagem, minha mãe ficava com ela, junto com uma moça que me ajudava. E a minha mãe começou a notar diferentes coisas na Edna. A Edna, ela é diagnosticada logo no início. Ela começou a ter crises convulsivas. A gente fala, ela se desligava. Ela olhava para essa luz aqui, ela ficava olhando e a gente tinha que chamar ela. E passou o tempo, só que nós não sabíamos. E a minha mãe levava ela no pediatra 1 mês e eu levava no outro, porque eu trabalhava. E a minha mãe disse assim: doutor, a Edna tem alguma coisa diferente. E ele disse: não tem nada. Ela é calma, porque eu era muito calma, eu não falava muito, eu era bem introspectiva, bem mesmo. Ela é igual a mãe dela, só que a minha mãe disse: não, doutor, ela tem algo diferente. Foi quando ela tinha uns 8 para 9 meses, ele nos chamou e disse assim: eu venho notando a Edna há alguns meses, e a Edna é diferente. Vamos fazer alguns exames. E ali começou a nossa jornada. Foi uma jornada não tão fácil, porque a Edna fez todos os exames que vocês podem imaginar. A Edna, quando ela tinha uns 8, 9 meses, ela começou a regredir. Ela sentava, ela não sentou mais. Ela fazia algumas coisas, ela não fez mais. E ela começou a regredir. E ali a gente começou a fazer todos os exames. E quando ela tinha 11 meses, o médico nos chamou. O primeiro diagnóstico do primeiro neurologista foi muito difícil, porque ele chegou para nós e disse: ela vai vegetar, ela vai ficar desse jeito para o resto da vida, ela não vai caminhar, ela não vai fazer mais nada. Eu tenho pena de vocês, porque vocês têm uma longa jornada. Só que ele disse: eu vou passar vocês para Porto Alegre, porque nós morávamos em São Leopoldo. Vou passar vocês para um especialista em autismo.
naquela época não se falava muito em autismo. Não se tem toda essa gama que hoje nós sabemos. E lá ele fez todos os exames com ela e ele disse assim para mim. Ele nos chamou e disse, em primeiro momento eu ainda não consigo ver o autismo nela, mas o caso dela é neurológico, então vocês procurem um neurologista urgente, porque ela precisa do neurologista, ela precisa tomar alguns remédios. Foi quando nós procuramos o neurologista. E o primeiro diagnóstico dela, ele disse para nós, ele nos sentou e disse, pai, mãe, sabe aqueles sonhos que vocês tinham com a Edna? Desculpa, queridos. Aqueles sonhos, eles vão ter que ser sonhados diferentes. A Edna tem um atraso cerebral bem grande. A Edna tem epilepsia. E a Edna teve uma convulsão, a primeira convulsão dela, ela foi parar no hospital, no balão de oxigênio. E ele disse, aquele sonho que vocês tinham. Se vocês sonhavam que um dia ela ia se formar, sonham diferente. Se vocês sonhavam que um dia ela iria casar, sonham diferente. Ela não vai conseguir se formar, ela não vai conseguir casar, porque o atraso dela é bem grande. A Edna tem 27 anos, mas neurologicamente a Edna tem 2 anos. Ela usa fraldas até hoje. Ela precisa de mim 24 horas. E como a Leti me perguntou, foi difícil, queridas. Foi difícil receber o diagnóstico. Porque eu me lembro que eu cheguei em casa, primeiro eu peguei e fui trabalhar, voltei para o meu serviço. Eu não conseguia nem trabalhar. Mas Deus usa as pessoas e uma amiga minha disse assim, Ed, Deus sabe o porquê. E eu cheguei em casa e eu me culpei muito. Eu me culpei muito de eu ter feito algo da Edna ter nascido assim. O primeiro vem a culpa. E eu me culpei, eu disse, Senhor, e eu dizia, por que comigo, Jesus? Por que comigo, Senhor? Por que tu me deste uma filha especial? E eu me lembro que o Senhor falou comigo, através do médico dela. Ele disse para nós, sabe, Deus olhou lá de cima e viu a casa de vocês e disse assim, é lá que eu vou colocar a Edna, para eles cuidarem, amarem. E eu disse que eu ia retornar quando eu estava grávida. Qualquer filme que eu e meu esposo íamos ver, sempre tinha alguma criança especial. Em todos os filmes que a gente olhava durante a minha gravidez, sempre tinha alguma criança especial. E Deus Ele vai forjando a gente. E eu me lembro que eu e meu marido,
sentamos e dissemos: o que vamos fazer agora? Como vocês, a maioria sabe, não sei se vocês sabem, receber um diagnóstico de um filho especial é como um luto. Tu vive ele, mas ao mesmo tempo depois tu te levanta e tu olha para aquele ser que está ali, que depende de ti. E eu e o meu marido dissemos assim: nós vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance, vamos amá-la, vamos cuidá-la, e Deus vai ser conosco. E Ele tem sido até hoje. Ele tem sido até hoje. Tem momentos que não é fácil. A Edna, ela está mais pesada que eu agora. Eu fui me pesar esses dias, eu estava mais leve que ela. Ela tem muita força mesmo. Ela já me derrubou, ela já até me machucou já, porque eles não têm noção da força que eles têm. E depois de algum tempo, ela não foi diagnosticada com autismo logo no início, mas depois de alguns anos, ela foi diagnosticada com autismo grau 3, o severo. Ela não fala, mas eu me lembro que o médico dela disse para mim assim: se tu quiser escutar, ser chamada de mãe, tenha outro filho. Tenha outro filho. Se tu quiser, chamou para mim e para o meu marido, tem um outro filho. Porque ela era a nossa primeira filha. Foi quando nós programamos o Abner. Não foi fácil a minha gravidez, porque eu ficava orando, eu orei a gravidez inteira: Jesus, abençoa que o Abner nasça sadio, perfeito. Então, Ale, eu te pergunto, como conduzir filhos quando a enfermidade bate na porta? Quando a enfermidade chega no lar? Como conduzir uma casa? Como ser uma mãe enfermeira ali? Bom, para quem não nos conhece, para quem nunca ouviu a gente falar sobre isso, eu falei que eu não ia chorar hoje. Ouvindo a Edi falar, me passou um filme na cabeça, porque quando a nossa filha mais velha, a Gabi, aquela menina que vocês viram aqui ministrando agora à noite, ela tinha 9 anos, num domingo normal, como todos os outros, no mês de julho de 2015, a gente estava se preparando para ir para a igreja, e ela voltou do banheiro e ela disse assim: mãe, eu acho que eu segurei muito o xixi, tá me ardendo, tá me doendo muito a barriga. E dali aquela dor, ela foi evoluindo, a um ponto que nós fomos parar no pronto-socorro com a Gabi. E naquilo ali nós já achávamos que era apêndice, nunca nos passou pela cabeça o que poderia ser, que foi o que ela foi diagnosticada com 9 anos, uma menina que saudável, mas que desde que nasceu nos deu muitos sustos. E eu digo, a Gabi é um milagre na nossa vida. E com 9 anos a Gabi foi diagnosticada com um câncer de ovário. Um câncer de ovário que pesou 600 gramas. Um câncer que a doutora disse que era nível 4, que poderia ter metástase por tudo, que era para nós nos prepararmos, para nós conversarmos com ela
ir para casa e esperar o resultado dos outros exames. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Antes de receber todo esse diagnóstico, quando a Gabi nasceu, nós recebemos o diagnóstico que ela tinha hidrocefalia. No dia que eu fui ganhar ela, eu fiz uma ecografia e recebi esse diagnóstico da Gabi. Eu vou te dizer que assim, ó, nós choramos muito na sala depois que eu fui preparada para ganhar a Gabi. E nisso a família já estava toda mobilizada, indo para Bento. Nós morávamos em Bento, não morávamos aqui. E naquele momento, depois que a gente chorou, a gente secou as lágrimas e disse: e agora nós vamos nos alegrar. E nós vamos esperar a Gabi. Porque pela graça e pela misericórdia do Senhor, com 3 meses de casada, eu recebi uma palavra de Deus, que é ela que conduz a nossa vida até hoje aqui em Santa Maria. E o Senhor me disse que Ele me curava da esterilidade. E uma das coisas que Ele me falou, que me gravou, e um dia eu questionei ao Senhor se era verdade aquela palavra. E aqui em Santa Maria, numa vigília que a gente fez com os amigos nossos, numa chácara aqui perto, sem ninguém saber que eu tinha questionado o Senhor, Ele me respondeu a mesma coisa. Eu vou te dar filhos que me louvarão desde pequeno. E hoje eu vejo essa promessa do Senhor se cumprindo dentro da minha casa, mas eu vou te dizer que não foi tão fácil assim. Como diz o meu pastor, é romântico, mas não é prático. Quando tu recebe um diagnóstico desses, que nem ouvindo a Ede falar, a gente questiona muito o Senhor. Mas da mesma maneira como a gente questiona o Senhor, vem aquela coisa assim: ah, mas você é crente, você não pode questionar o Senhor. Nós somos humanos, e nós somos filhos, e nós temos um Pai ao qual nós podemos perguntar sim. E o dia que eu recebi esse diagnóstico da Gabi do câncer, eu lembro que a reação do Elcio foi sair. Ele pegou meu sogro e minha sogra e saiu. E eu lembro que eu estava com a mãe lá em casa. E eu disse para ela: eu preciso de ti. Porque fazia 3 anos que nós havíamos passado por um diagnóstico de câncer dentro da nossa casa. E eu tinha perdido meu pai. E eu perguntei, eu digo: Senhor, tu me deu a Gabi. A Gabi, quando nasceu, foi diagnosticada com hidrocefalia, depois foi diagnosticada com paralisia cerebral. Tu operou um milagre na vida da minha filha. Eu digo: e agora? Qual é o propósito teu dessa doença? O Senhor quer levar ela? É isso? Eu digo: qual é o teu propósito? E nisso tudo, eu tinha uma criança de 4 anos e uma de 2 anos também dentro de casa, que dependia de nós e que estavam vendo tudo isso, que estavam participando de tudo isso e que até então não estavam entendendo muita coisa do que estava acontecendo. E eu lembro, quem é mais antigo aqui da casa vai lembrar que a gente tinha o nosso escritório em casa, era no quartinho lá do fundo. E eu me lembro que eu entrei naquele quarto, eu fechei a porta e eu digo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso saber como conduzir a minha casa, como eu conduzir, como eu lidar com toda essa questão de enfermidade dentro da minha casa. Só que o Senhor me trazia a memória, e a palavra do Senhor fala que Ele nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. O que Ele trazia à minha memória era: eu vou te dar filhos que me louvarão desde pequeno. E eu lembro que quando a Gabi nasceu, a palavra que o Senhor nos deu foi Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o teu galardão. Ele me trouxe isso à memória. E eu vou dizer para vocês que eu chorei tudo o que eu tinha para chorar. Fiquei triste, me preocupei muito. Mas levantei dali, eu disse para o Elcio, eu digo: agora a gente vai enfrentar junto, assim como a gente enfrentou desde que a Gabi nasceu, que nós passamos por várias situações que assim, ó, quem nos olha hoje acha que tudo foi muito fácil, que tudo aconteceu da noite para o dia. Não.
Foi uma caminhada assim, ó, de aprender a ter muita dependência do Senhor em todas as áreas da nossa vida, em todas, desde a roupa que vai vestir, desde o que nós íamos comer, desde onde nós íamos morar. E eu creio que as minhas filhas são propósito dentro disso tudo que o Senhor nos fez. E dentro daquilo foram dias, assim, foram 6 meses dentro de um hospital. Às vezes era uma semana, às vezes eram 15 dias. E tendo que conduzir 2 crianças que ficavam em casa e ficar uma semana inteira com outra dentro do hospital. Uma igreja que tinha apenas 1 ano. Nós tínhamos chegado em Santa Maria fazia 1 ano e meio. E eu vou dizer para vocês assim, ó, que se não fosse o Senhor nos fortalecer, se não fosse a minha mãe, a minha sogra, meu sogro, a Lete, que na época... Não, a Lete já estava casada, já não está mais aqui. Mas assim, ó, se não fosse as minhas irmãs, porque a mãe, ela voltou embora bem no final de 2014. Então, se não fosse eu estar lá dentro do hospital e saber que eu tinha elas aqui do lado de fora, cuidando da Manu, cuidando da Lola, e o Elcio tocando a igreja, porque nós não paramos 1 minuto. A igreja não parou nem 1 minuto. Eu dizia para ele, eu digo assim, ó, vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque não adianta ficar nós 2 aqui no hospital. Vai e eu fico aqui com ela. E conduzir tudo isso, se não fosse assim, ó, sabendo que é o Senhor que era por nós não iríamos conseguir. Fácil? Não é fácil. É um momento assim, ó, que eu não desejo para ninguém. Mas eu vou te dizer, a gente tem um bom Pai. E que Ele não perde a direção, Ele não perde a condução de nada da nossa vida. Então, assim, ó, não foi fácil, mas o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos deu graça e sabedoria para poder conduzir. E as meninas, assim, ó, foram bem tranquila com a Gabi. Quando a Gabi voltava, elas entendiam que muitas vezes não podiam estar muito em cima da Mana por causa da questão da imunidade, questão do que ia comer. E a coisa foi sendo conduzida em paz e com muita tranquilidade, graças a Deus, depois que passou a tempestade. Amém. Então passamos aqui, né, pela mãe que saiu de casa, a mãe que ficou em casa, a mãe que teve que entregar os seus sonhos ao Senhor para que o Senhor conduzisse os seus filhos, a mãe atípica que tem uma filha que não vai voar como os outros filhos voam, a mãe que encontrou a enfermidade pelo meio do caminho. E nós temos aqui uma mãe que foi mãe de 4 filhos. 4 crianças dentro de casa para finalizar. Já tem um chazinho na tua mesa para te esquentar, te sirva, vai tomando um chazinho aí, daqui um pouco tu é liberada para comer o pastel, o cocrete, tudo que tem na mesa lá, tá? Mas então assim, ó, um detalhe muito importante para você que está gestante, o chá tem canela, todo chá tem canela. Se você está gestante, você levanta a mão que as meninas vão vir até você e elas vão te dar um outro chá. Vocês entenderam? Um outro chá, tá? Então, não te desespera, não olha para o relógio, é o teu momento, sem a criançada, sem o boy, tá? Então, nós vamos ouvir a Letícia, já nós vamos orar e vamos partir daí para o nosso chá e para as nossas brincadeiras. Acalma o teu coração, aproveita o teu momento aí, tá? Que se tu estivesse em casa, tava lá lavando cueca, arrumando cama, botando aquecedor nos pés do marido, tá? Para quem tem, eu sei o que é isso, que é todo dia a mesma coisa, tá? Mas então vamos ouvir a nossa Lelê, mãe de 4. Eu disse, nós temos que chamar a Letícia. Como que funciona uma mãe só com 4 filhos? Porque uma mãe com uma criança já não é mais ela. É ela se vira em 30 por causa de uma criança. Uma mãe com 2 é um desafio maior. Mas com 4? Então, Lelê, eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta. Como lidar com 4 filhos, tendo eles temperamento, personalidade diferente,
Que coisa foi essa? Que enfrentamento foi esse? Que ousadia foi essa? Que tu não quis 2 nem 3, tu quis foi 4. Conta aí para nós, como foi essa experiência de criar 4 filhos totalmente diferentes? Meu Deus. Então, amadas, olha só, vou contar um pouquinho da minha história, vou ser rapidinha, né? Porque eu acho que está todo mundo com fome. Deixa eu ver as carinhas de vocês. Eu me casei muito jovem. Este ano nós vamos completar 29 anos de casados, eu e meu esposo. E eu perdi minha mãe muito cedo. E quando eu perdi a minha mãe, ficou eu e minha irmã. Eu só tenho uma irmã. E quando eu casei, eu fiquei com aquela sensação da casa vazia. E eu disse assim, meu Deus, eu quero muitos filhos. E eu parei no quarto. Mas se eu fizesse assim para o meu marido, vamos ter mais 1, mais 2, eu acho que nós teríamos, viu? Só que, o que aconteceu assim nessa jornada? Eu fui mãe jovem, então assim, eu tive a minha filha mais velha, que hoje tem 29 anos, vai fazer 29, 28, às vezes eu me perco, né? E... Com 4, né? Quem é que não vai se perder na contagem? Então, daí logo tive a Liege, 2 anos e 3 meses de diferença. E nesse primeiro momento, assim como a Leite falou, personalidades diferentes, temperamentos diferentes e uma mãe jovem. E eu errei muito, porque uma coisa que eu vou falar para vocês, às vezes eu comparava uma com a outra, comparava com o filho de uma amiga, de um tio, de uma tia, e eu ficava assim, meu Deus, mas é comportada, mas é isso, mas é aquilo. Passou-se 5 anos e o meu marido sempre falava assim, queremos ter um menino, né? Para a honra e glória do Senhor, a gente teve 2 meninos. Então, eu engravidei novamente, veio o Lorenzo, que hoje tem 20 anos, e 1 ano após eu estava grávida e veio o Lázaro. Só que com isso o Senhor a gente foi amadurecendo, crescendo. E o que eu descobri nessa jornada, né? Que é um desafio, é uma jornada, o desafio de ser mãe. Eu descobri que a gente tem que tratar eles diferentes e entender e enxergar as características, os gostos e aceitar e ir crescendo com eles nessa forma, né? No início, para mim, como fui jovem, fui uma mãe jovem, e eu não tinha mais a minha mãe também ao meu lado, que pudesse dizer assim, faz isso, faz aquilo. Eu tive pessoas mais próximas de mim que me ajudaram e colaboraram nessa jornada, mas a gente aprende, às vezes, errando, e a gente vai conduzindo e vai se aperfeiçoando nesse caminho, né?